Viserys é neto de Jaehaerys e Targaryen e pai de Rhaenyra. Ele brevemente montou Balerion the Black Dread em sua juventude antes da morte do dragão na velhice. Viserys é neto do rei Jaehaerys e Targaryen. Ele imediatamente sucedeu seu avô como rei porque Jaehaerys governou por tanto tempo que seu filho, o pai de Viserys, faleceu antes dele. Jaehaerys era neto de Aegon, o Conquistador, que invadiu e uniu Westeros e forjou o Trono de Ferro. Viserys herdou o reino após 50 anos de paz e prosperidade sem precedentes sob seu avô, uma era de ouro que Viserys se esforça para não perturbar. Um século inteiro após a conquista Targaryen, o governo de sua dinastia é incontestável, exceto para Dorne ainda independente, embora as relações com eles também tenham sido calmas e estáveis por décadas. Nem tudo está estável dentro da casa Targaryen, no entanto, como o primo de Viserys, Rhaenys, contestou a sucessão de seu avô. Rhaenys era o único filho do primeiro filho de Jaehaerys, enquanto Viserys era o filho mais velho do segundo filho de Jaehaerys, mas a relativamente jovem dinastia Targaryen não tinha leis de sucessão firmemente estabelecidas. Além disso, se Rhaenys fosse preterida por ser mulher, outros, incluindo a casa Stark, argumentaram que a regra deveria passar para seu filho Laenor Velaryon. Para resolver o problema, todos os senhores de Westeros se reuniram no Grande Conselho em Arrenhal. Viserys ganhou a votação final por uma ampla margem, e Rhaenys aceitou o resultado de má vontade. No entanto, isso deixou uma grande brecha entre a nova corte real de Viserys e a casa Velaryon, liderada pelo marido de Rhaenys, Corlys Velaryon, almirante das frotas reais e o homem mais rico de Westeros. Somando-se a essas tensões, no início de seu reinado, Viserys ainda não havia produzido um herdeiro masculino com sua amada esposa, a rainha Aemma Arryn, apesar da reivindicação de Viserys ao trono ser baseada na sucessão direta de homem para homem. Seu único filho vivo é a princesa Rhaenyra Targaryen, mas de acordo com o precedente estabelecido pelo Conselho em Arrenhal, o herdeiro de Viserys deve ser seu parente masculino mais próximo, seu irmão mais novo Daemon Targaryen. No entanto, os senhores de Westeros e até o próprio Viserys consideram Daemon muito selvagem e cabeça quente para ser um herdeiro adequado ao trono. A questão da sucessão de Viserys leva à formação de facções no reino à medida que senhores ambiciosos competem por seu favor, particularmente os Velaryons tentando recuperar o trono que consideram seu por direito, e a casa Igotover, a poderosa família da mão do rei de Viserys, Otto Igotover, os governantes de Vila Velha que mantêm laços profundos com a liderança da Fé dos Sete. Por trás das cenas. Em 5 de outubro de 2020, a HBO anunciou que Paddy Considine havia assinado para House of the Dragon no papel de Viserys e Targaryen. A divisão de caracteres é a seguinte. Viserys foi escolhido pelos senhores de Westeros para suceder o velho rei, Jaehaerys Targaryen, no Grande Conselho em Arrenhal. Um homem caloroso, gentil e decente, Viserys só deseja levar adiante o legado de seu avô, mas como aprendemos de Game of Thrones, bons homens não necessariamente são grandes reis. HBO. Nos livros. Nos romances de As Crônicas de Gelo e Fogo, Viserys era neto do rei Jaehaerys I, que foi o rei dos 7 reinos mais antigo da história, governando por 55 anos. Jaehaerys I governou por tanto tempo que seu filho faleceu antes dele, e ele foi sucedido diretamente por Viserys I, que então governou por 26 anos. Entre os dois, eles presidiram uma era de ouro de 80 anos para a dinastia Targaryen, com gerações inteiras que nasceram e morreram conhecendo apenas a paz e a prosperidade trazidas pela unificação dos reis dragão do continente. Fisicamente, Viserys era um homem rechonchudo e agradável, amável com os que o cercavam. Ele cresceu e governou em uma época de fartura, então ele era gordo e jovial, embora ainda fosse um monarca eficaz. Ele era amado tanto pela nobreza quanto pelo povo. Como rei, ele usava a coroa de 7 joias de seu antecessor, Jaehaerys I. Viserys foi o último cavaleiro do dragão Balerion, o Pavor Negro. Ele não o montou por muito tempo ou extensivamente, pois a besta morreu de velhice em 94 d.C., no final do reinado de Jaehaerys I e 9 anos antes de Viserys o suceder como rei. Embora na época houvesse mais dragões Targaryen do que sob o reinado de qualquer monarca antes ou depois, Viserys I nunca se uniu a outro dragão. Jaehaerys I e sua irmã esposa Boa Rainha Alysanne tiveram 9 filhos que cresceram até a idade adulta, dos quais 4 tiveram filhos, legítimos, próprios, embora 2 deles estivessem em um casamento de irmão e irmã. Eles tiveram 4 netos, dos quais 2 também se casaram. Seu filho mais velho, Aemon, casou-se com Jocelyn Baratheon e teve uma filha chamada Rhaenys antes de sua morte prematura. Seu segundo filho Baelon se casou com sua própria irmã Alyssa, e eles produziram 2 filhos sobreviventes, os filhos Viserys e Daemon. A irmã mais nova Daella casou-se com Lord Rodrik Arryn, mas morreu ao dar à luz a Aemma Arryn, que acabou se casando com seu primo Viserys e deu à luz sua filha Rhaenyra.
Aemon foi morto em uma escaramuça com piratas em 92 d.C., após o qual Jaeliaeres declarou que seu segundo filho Baelon o substituiria como herdeiro real, mesmo que de acordo com as leis tradicionais de primogenitura seguidas pelos Ândalos em Westeros, o filho de Aemon deveria ter herdado em vez de seu irmão mais novo. Mais tarde, em 101 d.C., Baelon morreu repentinamente de um apêndice rompido, enquanto sob a lei tradicional o próprio herdeiro de Baelon era seu filho mais velho Viserys. Os desprezados Velaryons aproveitaram a oportunidade para novamente pressionar sua alegação de que Baelon nunca deveria ter sido considerado o herdeiro real no primeiro lugar, e por direito de herança de primogenitura deve passar para Rhaenys. Na falta disso, eles insistiram que o trono deveria pelo menos passar para o próximo macho produzido a partir da linhagem de Rhaenys, seu filho Laenor. Viserys e seus apoiadores alegaram que ele deveria ser herdeiro pelo princípio da proximidade masculina, não primogenitura, pois ele poderia reivindicar descendência masculina ininterrupta de pai para filho. Nenhum grupo importante em Westeros é conhecido por ter praticado herança baseada em proximidade antes, mas muitos o fizeram. Não quero ver uma mulher ascender ao trono de ferro. Para evitar uma guerra civil, Jaeliaeres convocou o Grande Conselho em Arrenhal, no qual todos os grandes e menores senhores de Westeros se reuniram para debater o assunto. Concentrou-se em uma votação entre Viserys e Laenor, e Viserys ganhou a contagem final em uma vitória esmagadora de cerca de 20-1. Diante de tal oposição, os Velaryons aceitaram de má vontade o resultado do conselho, embora permanecessem distantes da nova corte real de Viserys. Se você gostou do conteúdo, não se esqueça de dar like e se inscrever no canal. Eu fico aqui, até a próxima!